Olá pessoa, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 robôs na mitologia grega. Exatamente, nessa cultura tão antiga a gente já tinha robôs naquela época. Então aguarda aí que eu vou te explicar mais sobre isso. Na verdade, você vai me dizer aí se isso daqui realmente são robôs ou não. Comenta aí o que você acha. Porque, para ser mais exato, eles são autômatos. Esse é um conceito que já tinha na Grécia Antiga, na verdade, essa palavra é de origem grega, que se refere a algo que se move por conta própria. E tudo que eu vou apresentar aqui são isso, são estátuas, são construtos de metais que se movimentam, né? Então que são animados. E é impossível falar desses construtos, desses autômatos, sem falar de Hefesto. Hefesto é o deus ferreiro dos gregos e ele que criou todos os que eu vou citar aqui. Então é sempre essa ideia dele, na verdade ele não é pai desses seres, ele é o construtor desses seres, né? Ele que criou tudo, por isso que é comum de ver muitos aí serem de metal, né? De bronze até, acho que na maioria acho que seria até de bronze, mas tem outros metais, né? Mas é bem comum que ele, sendo um deus ferreiro da forja, ele que criou. Se você achou interessante essa ideia, já curte aí o vídeo e se inscreve aí para receber mais vídeos nas próximas semanas. O primeiro personagem de hoje é a águia caucasiana, às vezes considerado como um monstro, por causa do obstáculo que ele se refere, porque assim, Prometeu era um deus que ele gostava muito da humanidade e com isso ele tentou enganar Zeus. Só que aí Zeus foi lá e puniu ele, prendendo nas montanhas do Cáucaso. E aí, além disso, além dessa punição, uma águia gigante ia todo dia e comia o fígado dele. Então, essa era a tortura, né? Só que ela ia todo dia porque depois o fígado se regenerava e aí a águia voltava. Então, era uma tortura cíclica mesmo. E essa águia, em algumas versões, é colocada como se ela sendo de bronze. Era um construto feito por Hefesto. Então, esse é o primeiro construto, o primeiro personagem autômato. E aí me diz, essa águia seria um robô ou não? Ele é um autômato, isso é de fato. E de bronze, a gente vê aí já começa sendo um personagem feito puramente de bronze, animado para torturar Prometeu. Os próximos personagens aqui da lista são os cavalos de Cabiros, né? São 4 cavalos, e aí no caso os Cabiros, quem que eles são? Eles são filhos de Hefesto com a deusa Cabiro, por isso que daí do nome deles. E eles são metalúrgicos, igual o pai deles, eles são metalúrgicos também. São deuses que normalmente são invocados para proteger os marinheiros, mas também para garantir a prosperidade dos campos. Não se tem muitos mitos, né, sobre eles em si, mas aí é dito que Hefesto, por ser o pai deles, criou 4 cavalos de bronze para eles. Mais uma vez, aí a gente vê a criação sendo em bronze. Mas agora vamos mudar. O próximo não vai ser mais feito de bronze, e sim feito de ouro, que é o terceiro personagem. Na verdade, as personagens, que são várias, são as donzelas douradas. Mais uma vez, feito por Hefesto. No caso, todos aqui de hoje foi feito por Hefesto, né? E elas foram criadas por ele para servir ele. Então, lá na casa dele, no Monte Olimpo, ele criou essas donzelas douradas para poder serem atendentes de Hefesto. Simples assim. Então, elas também não possuem nenhum mito, nem nada, somente mostrando essa função delas. Isso daí é narrado na própria Ilíada, então é numa fonte já bem conhecida, numa obra já bem clássica. Voltando aqui para o bronze, nós temos os touros justamente de bronze. No caso, eles são do rei Éetes, ele era o rei da Cólquida, e aí isso aparece no mito dos Argonautas. Quando os Argonautas estavam na missão deles de conseguirem um velocino de ouro, eles pararam ali na Cólquida, e aí o rei prometeu que iria entregar o velocino, isso é uma das versões do mito, né? Iria entregar o velocino de ouro, caso o líder dos Argonautas, o Jasão, conseguisse domar esses touros de bronze que o rei possuía. E também, mais uma vez, né, óbvio, criado por Hefesto e dado de presente para esse rei. Não eram simples touros, além de serem de bronze, eles cuspiam fogo pela boca e pelas narinas. Por fim, o último personagem aqui da lista, o último autômato, talvez o mais conhecido aí de hoje, é o Talos. É um gigante de bronze que protegia a ilha de Creta.
Esse gigante, ele arremessava grandes pedras em todo mundo que se aproximava aí da ilha. Então vinha ali o barco, parava ali próximo, ele já estava ali tacando pedra para afugentar ou até afundar o barco, né? Caso ainda assim a pessoa ali continuasse, descesse em terra, ele ia lá e encostava na pessoa, só que ele conseguia esquentar seu corpo ao extremo, sendo de bronze, sendo de metal, né, ele possuindo um fogo interno, ele esquentava o próprio corpo e queimava a pessoa. No caso, ele mora em Creta porque Zeus ele teve relações amorosas com a Europa e levou ela até Creta. Quando ele deixou lá, ele presenteou ela para proteger também ela, né, esse gigante, que no caso, óbvio, foi criado por Hefesto. E aí ele se tornou também o protetor, né, o guardião ali de toda a ilha. E aí ficava rondando, né, para lá e para cá, na espera de aparecer alguém para ele destruir, para ele jogar pedra. Ele era quase invulnerável, ele era bem poderoso, um gigante bem forte, quase invulnerável. Mas ele possuía uma fraqueza bem específica. Ele não possuía sangue, né, porque ele não era um ser vivo, não era uma pessoa, ele era um autômato, mas ele possuía um fluido vital que percorria numa única veia do corpo dele, que ia desde o tornozelo até o pescoço. E aí um prego que prendia essa veia no tornozelo. Destruindo esse prego, destruindo essa veia, acabava com ele. E foi assim que ele foi derrotado. A forma como ele foi derrotado tem algumas versões, mas é sempre mostrado que é nesse mito dos Argonautas, e foi a Medeia, que estava ali junto com Jasão, que foi responsável para isso. Em alguns mostra que ela fez um feitiço para ele enlouquecer, em outros o feitiço fez para que ele tropeçasse e aí rasgasse essa veia em uma pedra que tinha ali próximo. Em outros mostra que ela enganou ele, dizendo que ia tornar ele de fato imortal, e aí ele acreditou, aceitou dos viajantes chegarem lá, e aí quando eles se aproximaram, eles foram lá e cortaram essa veia e destruíram ele. O interessante, como eu falei, é tudo criação de Hefesto. Mas assim, a mitologia grega é muito comum ter nascimentos de divindades, de seres muito inusitados. Às vezes algo cai na terra, já nasce alguém, né? Então o nascimento não precisa seguir o que a gente costuma, o que a gente está acostumado, não precisa seguir nada que realmente tenha uma lógica. Mesmo assim, esses seres em específicos, nos mitos, dá ênfase de que eles não nasceram. Então eles não são exatamente filhos de Hefesto, eles são criações. Mostra bem que eles são seres que não teriam vida, foram criados por Hefesto e foram animados. Por isso que são autômatos, por isso que normalmente são feitos de metal, né? Então, é importante essa ideia. Eles são construídos, eles não nasceram, eles não foram gerados. Só que assim, criados, né, por o deus da forja, né, o deus ferreiro, o deus Hefesto, da mesma forma que ele cria utensílios, que ele cria armas, que ele cria armaduras, que ele cria ferramentas, né? Então esses seres acabam sendo isso, sendo meio que ferramentas, né? Porque são artificiais, não nasceram, foram construídos de metal e que todos eles você vê que eles têm objetivos, eles têm funções específicas. E aí nesses aspectos, você acha então que a gente pode chamá-los de robôs? Na verdade, tem até mais do que esses 5. Eu quis trazer 5 aqui para não ficar muito comprido, né? Mas tem mais, então já estou preparando aí outros episódios falando de outros seres, né? Nem todos possuem um mito muito completo, muito complexo, mas é bem interessante a gente ver a existência deles. A gente muitas vezes imagina que uma civilização antiga, tudo não teria essa ideia de algo artificial, um construto, mas na verdade é bem comum, viu? É bem comum. E não se prende só à mitologia grega, mas na mitologia grega tem vários exemplos. Como eu falei, tem outros. Vou fazer outro vídeo aí mostrando os que faltaram, inclusive alguns que aí sim é bem importante. Tem uma criação que é realmente importante e muitas vezes as pessoas não param para pensar que é um construto, mas não vou falar agora, vou deixar aí para o próximo vídeo. Tá? Então espero que tenha gostado, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha. Vai ter mais episódios aí nas próximas semanas. Então, até mais.